Olá pessoal, aqui é Tamires Mascarenhas e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como lidar com a ansiedade no curso de graduação. Essa foi uma pergunta que apareceu aí para nós e aí a gente conversou um pouco, né, nosso grupo, e a gente decidiu estar falando sobre isso. Antes de estar aqui falando com vocês, eu fiz toda uma busca literária aí dos últimos artigos científicos que estão sendo produzidos em relação a isso e tem muito artigo falando sobre isso. Principalmente, né, eles usam, o termo ansiedade em universitários. Então, eu vou falar inicialmente sobre ansiedade, seus desdobramentos e como lidar com isso durante esse período. Então, inicialmente falando sobre ansiedade, ela é uma reação normal do nosso corpo, que ela vai surgir quando a gente está numa situação perigosa ou uma situação que a gente julga ser perigosa. Ou seja, ela vai ajudar a gente a lidar com as emergências da vida, a cumprir prazos, tanto de trabalhos, quanto do escolar, quanto no dia a dia. Então, assim, ela é uma reação comum. Ou seja, todo mundo sente ansiedade em algum momento e ela não necessariamente é ruim. Ela nos ajuda a lidar com situações emergenciais ou situações de perigo. O que acontece é quando essa ansiedade ela é em nível elevado, ou então ela acontece em situações que não necessariamente apresentam uma ameaça real. Então, quando essa ansiedade ela começa a acontecer em situações que não são em perigo, não são emergenciais, ou então ela aparece em níveis muito elevados, ela começa a causar prejuízo, tanto emocionais, quanto sociais, quanto físicos e econômicos. Quando eu sei, Thaís, que está atrapalhando a minha ansiedade, é quando você começa a ter dificuldades em coisas cotidianas, diárias. Exemplo, sair de casa, pegar um ônibus, ir para algum lugar com muitas pessoas. E é claro que a gente está numa situação agora de 2020, estou fazendo um vídeo de 2021. A gente está passando por uma situação de pandemia, e então, assim, a gente ainda tem essa situação estressora, né? Mas quando esse nível de ansiedade ela ultrapassa, ela atrapalha você a realizar atividades cotidianas. Então, ela te impede de fazer ações. E aí, a gente já começa a sinalizar que já não está tão saudável essa sua ansiedade. E aí, eu vou dizer para vocês alguns sintomas que vão sinalizar essa preocupação, no qual você já deve procurar um tipo de ajuda. Quando a ansiedade ela vai causar muita sensação de desespero, impaciência excessiva, medo de morrer, falta de concentração, você está se perdendo na leitura, você começa a ler, começa a se perder, ou então quando você está ouvindo alguma pessoa falar e você não consegue mais acompanhar o que aquela pessoa está falando, insônia constantes, sensação de que algo ruim vai acontecer, dor de cabeça, respiração acelerada, sudorese, garganta seca, marcas no pele ou tremores, vamos supor, tremores de pálpebra, tremores na mão, algum tipo de tremor, alteração do batimento cardíaco. E aí a gente já começa a perceber com esses sintomas, não quer dizer assim, eu estou com muita sudorese, quer dizer que eu estou com ansiedade demasiada. Não, é toda uma questão de conjuntos, né, e de frequências que esses comportamentos vão aparecendo. Então, assim, se a minha ansiedade está passando dessa questão de cotidiana, né? Ela já está com um nível mais elevado. Como que eu vou fazer também para poder mapear? Uma dica para você é você começar a mapear assim, no dia de hoje. Quais sintomas físicos eu tive? Aí você pode colocar, hoje tive bastante sensação de desespero, foi 2 vezes ao dia, foi 2 vezes nesse dia. E aí você vai começar a mapear a frequência e os tipos de sentimentos que você está tendo. Esses que eu falei são alguns que são comuns aparecer. E se aparecer frequentemente no mesmo dia e durante a semana, quer dizer que você já deve começar a se preocupar e procurar um tipo de ajuda. Alguns teóricos chamam de já ansiedade patológica, uma ansiedade que ela já extrapola em níveis elevados. E aí ela vai interferir no funcionamento do indivíduo, de como que ele vai perceber o mundo e vai perceber a si. Então, você vai começar a se observar e a perceber situações de uma forma um pouco mais distorcida. Às vezes, uma cobrança de um professor ou de um colega de trabalho, que é cotidiano, vamos supor, você entregar no prazo tal.
você já começa a enxergar essa cobrança de uma forma mais desmedida daquilo que ele está falando. Então, a forma que você percebe o ambiente, da forma que você percebe as pessoas, ela passa a ser um pouco distorcida da realidade. E aí isso vai causando ainda mais ansiedade. Em resumo, a ansiedade em si, ela é normal, mas quando ela começa a trilhar caminhos mais elevados e a atrapalhar o seu cotidiano, quer dizer que já está acontecendo alguma disfunção. Então, ela se torna ruim quando ela começa a trazer disfunção para o seu dia a dia, te impede de fazer tarefas cotidianas. E aí você te aconselha a buscar ajuda, psicólogo, psiquiatra, alguém para poder te orientar e te ajudar nesse processo. E agora eu vou falar um pouco de fatores protetivos que podem te ajudar a amenizar essa questão da ansiedade. E quando você é universitário, existem vários fatores que eles podem ser de risco. Um é você não estar junto com a sua família, que é um fator de proteção, na maioria das vezes. Às vezes, fator econômico, porque você tem que sustentar longe de casa, ou então você tem, mesmo que você more, às vezes, o fator mesmo financeiro para te auxiliar ali nas suas atividades diárias na faculdade, porque você precisa ter. A faculdade não é só pagar o valor da faculdade, mas existe questão de transporte, livros e outras coisas que a gente utiliza para fazer essa formação. Essa questão de estar em um ambiente novo, que é a universidade, que é a faculdade, outros colegas, outro tipo de pensar, uma outra forma de se viver, é uma nova etapa da sua vida. Então, isso tudo são fatores que podem causar estresse, que podem causar ansiedade. Por isso é importante você estar aberto aos fatores protetivos. Ver se sua faculdade ou sua universidade oferece um espaço de escuta dos alunos, núcleos de apoio. Então, vá lá, procure, converse. Esses são ótimos fatores protetivos dentro das universidades que hoje já existem. Procure ser solidário, procure trazer um sentido para a sua vida, um sentido para tudo aquilo que você está estudando, pensar mesmo sobre aquilo que você pode fazer e como isso te agrega enquanto pessoa. É extremamente normal você estar durante o processo de graduação e estar em dúvida se aquilo vai ser o que você quer ou não. Então, procure seus professores, conversem com eles, busque profissionais que já estão atuando na sua área de atuação para conversar sobre o mercado, perguntar se realmente é isso que você quer. Então, experimente. Uma dica é você procurar profissionais e explorar ainda mais o seu curso de graduação, a sua atuação profissional, o que você poderá fazer, porque não necessariamente aquilo que você vai se formar vai ser naquilo que você vai atuar. Até você se formar, se você já está no início aí ou no meio, ainda pode aparecer outras profissões. O mercado está extremamente dinâmico, mas mantenha contato, explore um pouco essa questão mesmo do seu curso, converse com as pessoas, experimente ali seu ambiente de escola, de universidade. A segunda dica é se perdoar, né? Às vezes a gente comete muito erros, a gente se cobra muito em referente às notas, a coeficiente, a acertar, ou então mesmo até se cobre a escolher uma linha teórica, um caminho, ou então você já construir sua carreira dentro da própria universidade. E a universidade é um espaço de experimento, de você poder ver o que você gosta, o que você não gosta. Por isso que é importante você permear esse espaço, fazer estágio, participar de pesquisa, participar de extensão dentro da sua realidade, né? Se hoje você precisa trabalhar, procure estar dentro da área sua de atuação profissional para você poder percebendo um pouco sobre como que você quer. Então, assim, se perdoe se você tirar nota baixa, se você não gostar ali de alguma coisa, ou então até mesmo você não gostar do seu curso de graduação e quiser mudar. Porque às vezes o peso de querer estar sempre certo e o peso de não errar é muito grande, e aí a gente às vezes acaba aumentando. E aí esse fator acaba aumentando o nível de estresse e de ansiedade. Esse terceiro fator protetivo, ele é meio clichê, mas ele é extremamente útil. Crie uma rotina. Crie uma rotina de estudo, crie uma rotina de autocuidado, crie uma rotina de exploração do meio acadêmico, exploração do mercado de trabalho, converse com as pessoas, crie amizade no seu local de estudo, no seu local de trabalho. Então, assim, criar uma rotina de trabalho, de almoço, de janta,
é extremamente importante, de atividade física. Então, assim, é importante você criar essa rotina para você. Cuidar de si, cuidar é também cuidar do outro, né? Porque você estando mais potente, você vai conseguir estudar mais, você vai conseguir ser um melhor amigo, uma melhor namorada, uma melhor esposa, um melhor profissional. E a rotina também ela ajuda nessa questão de pôr limites de trabalho, pôr limites de estudo. Então, é importante você dormir bem. E um outro fator protetivo é não negligencie a sua saúde. Se você sente que você não está bem, se você está super cansado, se está desmotivado, se você está tentando ler e não está conseguindo, se você tem alguma coisa para escrever na sua graduação e você não está conseguindo. Então, assim, esteja consciente de si. Se você não está conseguindo, procure ajuda, não fique com medo e não fique com vergonha. Esse momento atípico que a gente vive de pandemia, ele causou e causa ainda muitas pessoas muito staff, muito cansaço, muito desânimo. Então, assim, é necessário buscar ajuda. Às vezes, também, o que você pode estar passando nessa questão da ansiedade relacionada à sua graduação, às vezes não é nem com o seu curso de graduação, às vezes é com o que você está passando na sua casa. Esses fatores, esses N fatores, né? Pandemia, economia, família, saúde mental, ele tudo interfere nesse seu bem-estar, nessa sua ansiedade. Busque estabelecer metas para você, construa um sentido para esse seu ano, o que você deseja. E o principal, não está se sentindo bem, busque ajuda. Ou com seu amigo, ou com algum grupo de ajuda, ou com a sua família, ou na própria faculdade, ou com alguém. Não passe por esses picos de ansiedade, ou não passe mal de ansiedade, essas desesperanças, sensação de desespero, sem procurar ajuda. É muito difícil, às vezes, a gente passar por isso tudo muito sozinho e se curar sozinho. A gente, não, vai passar, eu estou muito cansado, mas é porque eu preciso dormir. E às vezes não é só você precisar dormir. Às vezes você dorme, às vezes toma remédio, e mesmo assim você não consegue entrar no ritmo que você estava anterior. Então, busque ajuda e procure por apoio. Estamos aqui para poder ajudar você, caso você precise também.